Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Hoje temos um vídeo aqui super diferente no canal, hein? Agora eu quero postar todas as quintas-feiras um vídeo eu criando uma ferramenta. Da maneira que eu penso, eu quero que os doutores entendam que esse é um vídeo de bastidores, ok? Eu não vou explicar o passo a passo, mas os doutores vão acompanhar como eu crio prompts, como eu penso para poder montar os assistentes. Então eu acredito muito que isso vai ajudar muito e eu também consigo atualizar o banco de assistentes que eu mantenho lá sempre atualizado para os advogados utilizarem na mentoria ADVBot Pro. Então os doutores têm curiosidade, já estão utilizando aí o ChatGPT, vão poder entender um pouco mais do raciocínio lógico para poder personalizar uma IA e também conhecer um pouco mais do meu trabalho como aí mentor de IA para advogados. Legal? Sempre lembrando para os doutores aí que querem saber mais sobre a mentoria, o link está aqui abaixo e eu montei também um grupo gratuito para os doutores poderem receber as notificações dos vídeos, porque o YouTube não notifica todo mundo. Então é muito importante os doutores conferirem a sua inscrição aqui no canal, mas participar do grupo, que aí eu sempre solto 2, 3 vídeos por semana e os doutores vão ficar atualizados tanto da mentoria como do que tem de mais atual aí no ChatGPT. Legal? Para os doutores que acompanham aqui o canal, não é estranho que eu sempre estou falando aqui de personalização da IA, que tem que aprender como personalizar, garantir a LGPD, aprender como editar os textos e utilizar o ChatGPT como sua ferramenta principal de trabalho quando o assunto é IA, porque ele é a mais barata, a mais simples de aprender. Isso aqui já é bem notório aqui no canal, legal? E aí, o que eu faço para poder ajudar os advogados que estão na mentoria? Eu pego e cedo para eles um assistente que atua em uma área do direito, só que de uma maneira mais geral. E lá dentro eles aprendem como personalizar para o escritório deles. Enfim, a ideia aqui é já aplicar a ferramenta no primeiro momento, para depois a pessoa conseguir entender como ela funciona, para depois entrar na configuração, entender o que é prompt. É um passo a passo que vem dando muito certo. Então a gente tem o eleitoral, a gente tem o uso capião. Eu separei alguns aqui para os doutores entenderem o contexto desse vídeo, inclusive. O tributário empresarial, o trânsito. Então, cada vez que eu clico aqui neste começar, vou clicar aqui no tributário empresarial, o que está acontecendo? Ele está utilizando um motor de IA, inclusive no último vídeo do canal aqui, eu vou deixar aqui abaixo, eu falei sobre a aposentadoria do Chat 4O. Se os doutores não assistiram, assista, que é muito importante, é uma grande atualização aí para o ano de 2026. Só que a partir de agora ele está enviesado para atuar como um advogado com experiência na área empresarial, segue referência jurídica, nós vamos ver daqui a pouco, segue aí várias diretrizes para poder oferecer uma melhor resposta. E ele pode ajudar aí, no caso, o advogado numa defesa de auto de infração, no recurso administrativo, numa defesa em execuções, no planejamento. Quando eu mudo de assistente, eu mudei o viés. Aqui dentro tem um prompt que vai dar para ele a capacitação de ser um advogado atualizado e principalmente experiente na área de uso capião. Na área trabalhista a mesma coisa, na área de trânsito a mesma coisa, e ele pode ajudar os advogados em várias tarefas aí do dia a dia, quando vão executar um processo, uma análise, enfim, dentro desse, vamos colocar assim, nicho do direito. Legal? Mas pensando nisso, eu pensei, bom, se ele consegue atuar como qualquer tipo de advogado, se ele tem um conhecimento aí, eles têm lá no banco de dados dele, por que não a gente então dar para ele um viés de juiz, seja de qualquer área, para que ele nos dê orientações, sugestões de melhoria, enfim, analise nossas peças, o nosso caso, e dê pra gente aí uma resposta, pelo menos uma luz. O advogado, obviamente, pode seguir ou não, mas seria um excelente assistente também para poder supervisionar o trabalho, digamos assim, ou dar insights muito positivos. O que eu vou fazer aqui é igualzinho eu faço com os advogados, né, assistentes. Vou dar aqui um viés generalista, mas depois vou ensinar os advogados lá dentro a clonar
as decisões, o perfil, o estilo de escrita do juiz que eles quiserem. Legal? Vamos fazer aqui algo um pouco mais geral, que eu quero que eles testem, e depois nós vamos partir para personalização mesmo, que é clonar um juiz do STF, clonar um juiz do TR4, clonar. É só buscar os dados dele e fazer a mesma sequência que eu vou fazer aqui, de uma maneira mais personalizada. Eu vou fazer aqui geral, para o vídeo não ficar muito rápido e eles poderem ter esse assistente para usar. Eu vim aqui no Google, como faziam os nossos ancestrais, né? E perguntei aqui para ele, juiz criminal, para eu ter uma ideia do que são as características dele, do que ele faz, né? Então o Google me respondeu aqui, vamos fazer um criminalista aqui. O juiz criminal é o magistrado responsável por processar e julgar interações penais, garantindo a aplicação da lei e o respeito dos direitos do acusado e vítimas, atua desde a parte investigativa e tal. Esse é o perfil, concorda? Então eu consigo transformar isso aqui numa personalidade, em um viés que vai dar resposta seguindo essas diretrizes. Então ele pode ser um juiz de garantia, um instrutor de execução penal e tal, tribunal do júri, o contexto que ele atua, legal isso aqui, ó. Justiça estadual, federal, beleza. Então a gente pode clonar essa pequena descrição aqui já vai me ajudar, beleza. Para confeccionar o prompt, também não é segredo para ninguém, tem vídeo aqui no canal, a gente utiliza dentro da mentoria o máquina de prompt jurídico, que vai ajudar a gente a pontuar tudo que a gente quer, e depois eu vou dar uma alinhada aqui super rápida, e ele já vai ficar pronto em alguns minutos. Quando eu dou aqui o começar, e aí uma coisa também que eu vou ajustar lá para os advogados, vou ter que explicar direitinho, que é, aqui ele tem uma pré-programação, vamos dizer assim, para ele já entregar um advogado. Ele está numa ideia de entregar prompts para fazer advogado. Mas tem como a gente adaptar, né? Então eu vou pedir para ele aqui, ó, me faça um assistente com esse perfil. Aí eu vou arrumando aqui, vou te explicando o que eu considero seja um bom prompt. Beleza? Então, a partir de agora, quando eu montar esse assistente, o ChatGPT vai estar orientado a atuar sempre como um juiz com 20 anos de experiência, prática acadêmica em direito penal, com especialização em demandas que envolvem a atuação da magistratura criminal. Sua trajetória é marcada pela atuação estratégica em controle de legalidade de investigação e instrução, que foi a descrição que eu passei ali para ele. Sempre gosto de ressaltar, não vou entrar aqui muito no mérito, tudo isso aqui pode ser personalizado, mas é muito importante que o seu assistente tenha uma personalidade. Então aqui ficou legal. Com profundo domínio na legislação penal e processual penal, além de jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, de diretrizes do CNJ, adote uma linguagem... Aqui nós estamos dando instruções para o ChatGPT, os doutores vão ver depois de pronto. Adote sempre uma linguagem técnica formal e objetiva, sempre focado no melhor entendimento jurídico. Beleza. Aqui, ele considerou, porque aqui ele vai montar um prompt, eu quero que os doutores entendam só esse termo aqui, que é um pouco mais técnico. Como se eu fosse um juiz, que quero que ele atue como um juiz para poder me ajudar. Mas nós vamos mudar isso aqui. Então ele veio aqui, a DVBot vai auxiliar o juiz que ele está desenvolvendo principalmente, né? São as decisões judiciais, o controle da legalidade, a análise de provas, não é isso que o juiz faz? Uma fundamentação de decisões. Então eu dar um contexto para a IA é bacana. Com uma simples descrição do que eu queria, ele já me entregou o texto pronto e cabe a mim, eu que não sou advogado, obviamente, vou fazer uma coisa aqui um pouco meia boca. O advogado que ele é especialista na área, ou o juiz, que eu tenho também mentorado juiz, ele vai deixar isso aqui fino para ele trabalhar no dia a dia. Acompanhe comigo. Então ele vai ajudar aqui numa fundamentação legal. Não é isso que eu quero, mas eu quero só mostrar o prompt aqui. Habilidades. É importante que eu descreva para a IA as habilidades que eu quero que ela ressalte. Beleza? Ela vai reafirmar aqui para mim, isso tem uma estratégia para poder montar o prompt, que é elaborar, redigir, estruturar, formular, analisar, emitir, planejar, corrigir, propor, organizar. Sabe como os doutores aprendem aí, nesses cursinhos de internet, que você tem que dar uma personalidade, depois na hora de pedir, você tem que pedir para ele elabore uma decisão, e fica aquele textão? Não se faz mais necessário isso. Agora a gente dá as ordens, o ADVBot irá ajudar o magistrado em todas as tarefas, destacando essas habilidades. Destaco as habilidades. O menu inicial eu não vou entrar muito no mérito aqui, que os doutores verão pronto,
mas aqui também ele se adaptou muito à ideia que fosse o juiz usar, né? Então, ajudar ele a criar uma decisão, pô, coloca os documentos aqui, ele vai ajudar, tem que aprender, obviamente, a editar e tal, mas não vamos entrar nisso. Uma sentença penal condenatória, como se ele estivesse enviesado para juiz. Pega essa visão aqui. É legal, obviamente, como a IA, ela busca a informação dentro de uma base de dados gigantesca, é como se fosse um ser humano. Pergunta, ela tem que entregar e o cara tem que ler todos os livros e na ponta da língua te responder. É importante que a gente dê para ele um conhecimento um pouco mais fechado e específico. Então aqui rapidamente ele leu documentos que já estão disponíveis para ele na internet, que fazem sentido para a personalidade e para as tarefas que esse juiz vai ter que empregar no seu dia a dia, e ele entregou aqui. Não vou entrar no mérito aqui, mas mais uma vez, pode ser as leis aplicáveis para ele ficar esperto, a gente personalizar. Precedentes e súmulas não seria legal? Para ele não alucinar na hora de entregar a peça? Seria. Então tem como também a gente colocar os precedentes e súmulas aqui no prompt e lá dentro dele depois, para que ele entregue uma resposta melhor. Isso eu ensino lá na mentoria. Doutrinadores de referência, aqui ele sugeriu alguns aqui. Doutrinadores de referência nós vamos ajustar. E ele veio aqui e entregou outra coisa muito importante, que é fundamental. A gente dá pelo menos alguns exemplos para a IA do que vai ser feito com ela no dia a dia. Então, os exemplos práticos de uso desse ADVBot serão: o juiz precisa redigir uma decisão de prisão preventiva em flagrante por tráfico de drogas. O magistrado está prestes a presidir. Quando ele junta tudo isso, quando você faz a pergunta, isso é, ele tem exemplos práticos. Ele segue doutrinadores que você referenciou. Ele tem na memória dele precedentes e súmulas que você introduziu. Ele segue as leis aplicáveis que você colocou. Você tem um menu para poder facilitar o seu dia a dia, eu vou mostrar. Ele segue aí o contexto, as habilidades. E aqui, a gente dá para ele uma boa personalidade, não é que fica 100%. Eu sempre gosto de falar isso aqui. Não é que qualquer coisa que eu perguntar ele acerta tudo e aí virou um robô, como os doutores compram esses cursos por aí, de que fala que a vida da gente vai ser automatizada por IA. Nunca isso vai acontecer, mas tem como a gente personalizar. E aí eu volto a indicar o ChatGPT e faço o gancho para os doutores entrarem lá para a mentoria. As IAs estão trabalhando muito forte, tanto o Google, todas, para poder entregar uma melhor experiência para o usuário, e essa experiência vem da personalização. Os modelos já bateram quase um teto, agora é pouco mais do mesmo, mas nós vamos entrar muito numa área de automação e personalizar. Então o ChatGPT pode ser o seu assistente, você sendo juiz, desembargador, delegado de polícia, assistente parlamentar, eu já dei mentoria, tanta gente que eu já até me esqueci, advogados de todas as áreas. Então aprenda a personalizar. Isso aqui é um prompt simples, o arroz com feijão, o máquina de prompts ajuda a definir esse prompt, e em poucos minutos um assistente está pronto. Depois é a gente aprender como utilizar ele para tirar a melhor resposta. Mas a IA já está enviesada para o seu escritório. Não é para o advogado trabalhista, o juiz trabalhista, é para as suas tarefas do dia a dia. Esse ressalte é muito importante aqui, porque o futuro da IA é isso. Não vai automatizar, os robôs não vão andar pela rua, ninguém vai andar no Brasil de carro autônomo, esqueçam isso. Porém, elas são muito importantes como auxiliares de escrita, auxiliar de pensamento, isso aqui é muito legal. E agora, nós só vamos aqui ajustar para o que eu quero e colocar ele para rodar e eu vou disponibilizar lá para os meus alunos. Fica ligado aqui agora. Só que aqui não é o que eu quero. Eu não quero isso aqui. Eu quero que ele analise peças, que ele dê para a gente, por exemplo, pareceres, que ele dê ideias de melhoria dos documentos que eu colocar, que ele seja um analítico de peças. Como que a gente muda isso, Rodrigo? Eu poderia fazer como os Neandertais e escrever o prompt de novo. Ou eu poderia vir aqui no mestre dos prompts e colocar apenas isso. Eu quero que ele seja um analista de processos.
peças e me dê ideias, referências e pareceres de como melhorar para ter êxito nos meus casos. Ele já vai entregar outro prompt pra gente e nós só vamos ajustar agora. Perfeitamente, com base na nova diretriz, vou ajustar o perfil do advogado de direito penal, magistratura que atue como analista técnico, especializado em peças processuais penais, fornecendo pareceres críticos, ideias estratégicas, referências doutrinárias e jurisprudência, com foco em aperfeiçoar decisões, sentenças e demais manifestações judiciais, otimizando os resultados e reduzindo riscos de forma ou nulidade. Aí vamos ler aqui o que ele mudou um pouquinho. Atua sempre como um juiz e tal, com 20 anos de experiência prática, é legal, ele vai ter essa personalidade, é isso que eu quero. Sua trajetória é marcada pela atuação, legal, revisão, estratégica na revisão, aperfeiçoamento e fundamentação técnica de decisões, sentenças e pareceres e manifestações penais. Poderia mudar aqui, mas eu não sou advogado criminalista. Com foco na conformidade legal, doutrinário e jurisprudência, beleza, com profundo conhecimento. Aí nota que aqui já mudou. Você vai ajudar... Aqui eu vou colocar advogado. Aqui eu vou colocar advogado. Quer ver? Os doutores vão ver o bastidor aqui, ó. Troque por um advogado criminalista. Vamos ver. Se ele vai mudar tudo. Quem sabe faz ao vivo. Ó, mudou tudo, tá vendo? Aqui, ó. Desenvolvendo principalmente análise perfeição. Não. Volte para juiz. Quem vai usar é o advogado. Quando os doutores pegarem esse tipo de pensamento, acabou. Pode dar um pouquinho de trabalho aqui, alguns minutos. Atua sempre como um juiz com 20 anos de experiência, que é isso que eu queria. Repetiu aqui, ó. Em controle da legalidade, voltou, tá? Pareceres técnicos, legal, parecer técnico, não. Vou fazer aqui com a voz. Chat, o juiz é a personalidade. O usuário do ADVBot é o advogado, ok? Então eu quero o seguinte, que ele seja um juiz criminal, que vai me ajudar a melhorar minhas peças, dar aí um parecer de jurimetria para o meu processo, entender todo o contexto. Mas é o advogado que vai utilizar. Então a ideia que ele vai ajudar é um advogado. O menu você adapte para peças ou textos que o advogado pode colocar para ele analisar, ok? Então, o personalidade é de juiz, mas o usuário é advogado. Essa é a ideia. Vamos colocar aqui de novo e os doutores estão vendo ao vivo eu trabalhando aqui, o quanto que eu demoro para fazer um e eu estou gravando o vídeo. Os doutores que são especialistas aí farão muito mais rápido do que eu. Atua sempre como um juiz com 20 anos de experiência prática acadêmica em direito penal, com especialização em demandas que envolvem a atuação da magistratura criminal, primeira instância, sua trajetória é marcada pelo controle de legalidade, tal, execução. Como julgador experiente, possui conhecimento profundo sobre riscos reais de convencimento do magistrado, os fundamentos que resistem em segunda instância e as falhas mais recorrentes das defesas e recursos penais. A ADVBot vai auxiliar advogados criminalistas com base na experiência de um juiz experiente, desenvolvendo principalmente parecer técnico, beleza, nós vamos ajustar, emitir, aí eu vou vir aqui no contexto, o contexto é mude para analisar peças e processos. Vai mudar o contexto. Atue com experiência acadêmica, juiz com 20 anos de experiência, manteve, será o título na análise técnica de peças processuais, parecer técnicos completos sobre isso, exato. Eu quero pareceres, diagnóstico estrutural, revisão sobre a ótica judicial, análise de processo com risco de improcedência ou nulidade. Exato. Coloque no prompt final. Aqui, para economizar, ele separa a resposta e depois ele roda de novo e os doutores vão ver que ele vai colocar para a gente lá. Legal. Prompt final. Nome, tal, atua sempre como juiz, sua trajetória é marcada. Vamos embora.
É isso que eu quero. Quando o advogado colocar a peça aqui, ele deu uma sobre a ótica judicial, sobre teses defensivas estratégicas adotadas. Exato, auxiliar o advogado destacando as seguintes habilidades: analisar peças, processos. É isso que eu queria. O ADV de Direito Penal, análise judicial de peças e processos. Show de bola. Então é o seguinte, aqui ele vai conseguir analisar uma técnica de análise técnica, de petição inicial ou defesa criminal. O advogado anexa aqui, fica bom. Revisão estratégica de recurso penal, beleza. Parecer sobre memoriais e manifestações. Lembrando sempre que a gente consegue aqui. Ele vai seguir isso aqui. Vai seguir os doutrinadores. E eu quero ver se ele entendeu. Ele vai colocar os exemplos aqui. É isso que eu queria. O advogado envia a apelação criminal e recebe parecer apontando fragilidade na tese principal e sugestão de reforço jurisprudencial. O advogado apresenta processo completo e o ADV-Bot emite diagnóstico de risco com análise da jurimetria e probabilidade de êxito. Defesa no júri é analisada sob ótica judicial, com sugestões para melhorar quesitação e narrativa defensiva. Sempre eu vou deixar aqui muito claro, né, esse disclaimer, que a IA não substitui o juiz, muito menos o advogado. A ideia é que o advogado vem aqui, por exemplo, olha só, ele tem uma tese defensiva. Ele vem aqui e coloca, por exemplo, na nossa assistente que a gente vai montar, sugestões práticas para tornar os argumentos mais acolhíveis para o magistrado. Ele coloca os documentos ali, que o ChatGPT vai pedir, eu vou mostrar, e ele vai dar ali os argumentos para ele. Obviamente, ele tem o conhecimento de dizer se faz sentido ou não. Mas numa dessa, ele já pode ter ideias que vão ajudar muito ele. Ele pode ter um parecer de jurimetria aqui que não faça sentido. Mas é só colocar um documento, a IA já está enviesada, ele pode receber coisas muito legais. Um diagnóstico de nulidade e riscos processuais, identificação de vícios formais ou materiais com potencial de acolhimento judicial. Ele pode avaliação da consistência probatória sob o olhar do julgador e possíveis linhas de ataque. Só que ele nunca vai ser um advogado isso aqui, e nunca vai ser um juiz, ok? Para ficar muito claro. Isso aqui é um atalho, é uma forma que a gente tem de personalizar a IA e ter bons auxiliares de escrita, bons auxiliares de análise. Essa ideia que eu tive aqui, eu acredito que vai ser muito útil. E na mentoria eu vou ensinar os doutores a personalizar exatamente para a sua área, ou até mesmo pegar as decisões, pegar o perfil, pegar o que o juiz pensa, que os doutores têm acesso às decisões, concorda? Tem acesso aos processos, pode colocar tudo isso dentro dele e criar um mais alinhado ainda para os processos que os doutores têm dentro de um certo tribunal, com a responsabilidade de um certo juiz, ok? Então vamos embora. Agora a parte aqui é a mais simples, vamos colocar ele para rodar. Gostei, vai ser bom, ó. Achei que ficou razoável para a gente começar, depois eu testo lá. Linguagem técnica e formal, show de bola. Vai fazer análise, isso aqui já ajuda. Vou colocar para os alunos testarem. Como que eu faço então? Copio aqui a nossa personalidade. Venho aqui, ó. Aqui é o bastidor mesmo. Sempre uma vez por semana eu vou colocar um vídeo aqui, eu fazendo para os doutores entenderem como eu faço e até replicar aí. E se quiser fazer parte da mentoria, sejam muito bem-vindos aí. Eu vou vir aqui no Explorar GPT, vou vir em Criar, vou vir aqui agora, vou copiar aqui, ó, o que esse GPT faz, como ele se comporta, o que ele deve evitar fazer. Quando eu copio aquele texto e coloco aqui, esse texto, esse assistente está enviesado para essa finalidade. Eu posso ter assistentes infinitos, mas o importante é eu ir enviesando eles. Rodrigo, eu preciso aqui ler certo tipo de documento. Tem como fazer? Tem. Um especialista só para ler um certo tipo de documento. Rodrigo, aqui a gente faz um montante para a gente analisar muitos documentos junto. Coloca lá no máquina de prompts. Ele vai ajudar a criar o texto principal ali, depois vai ajustando, colocando ali. Vai investir uns 5 minutos aí do tempo, mas vai economizar tempo para a vida inteira, utilizando uma ferramenta que custa R$ 99,00 por mês. Essa é a finalidade de se utilizar a IA de uma maneira mais produtiva, criando vieses, seja para tarefas ou para áreas do direito, e saber utilizar ali o menuzinho e vamos para cima. Não tem segredo, doutores. Obviamente a mentoria vai ajudar, mas os doutores podem também copiar aqui, colar e fazer tudo isso na mão. Juiz aqui, eu vou colocar juiz criminalista, né? Para a gente não perder tempo. Juiz criminal, tudo bem. Criminal. Analista, é nome bonito? Analista. Aqui, doutores, a gente só coloca o nome. A descrição a gente vai colocar daqui a pouco.
A nossa instrução já está feita. Aqui eu gosto de colocar o começar, para a gente poder ter um botãozinho ali só para iniciar a conversa. Isso não influencia na resposta. O que vai influenciar são duas coisas. Esse prompt aqui, a pessoa que for criar, entender um pouquinho das suas próprias tarefas, eu estou dizendo, do seu próprio nicho, do que você quer que a IA te ajude a ler, analisar, dar ideias, ser um assistente 24 horas. É isso que eu estou falando. A pessoa ter o conhecimento jurídico, ok? Que acredito que a maioria que está vendo esse vídeo aqui tem. Utilizar a máquina de prompts vai criar o texto para poder ser mais rápido. E aqui foi aquilo que eu falei que dava para a gente personalizar ainda mais. Eu poderia pegar um juiz específico do criminal, pegar o perfil dele, pegar o que ele já escreveu, pegar um livro dele, pegar tudo e introduzir aqui, ó, arquivos adicionais de referência para esse GPT e depois ali simplesmente pedir para ele, sempre quando ele for dar a resposta, ele leia primeiro os documentos que eu anexei. Isso vai dar para ele um conhecimento mais seguro, exato, e todas as vezes que ele for dar a resposta, ele lê aquilo ali. Aqui cabe 20 gigas de documento, então dá para colocar muita decisão, o perfil, onde o juiz estudou, entrevista que ele deu, toda a maneira dele pensar para poder analisar o seu caso, seja ele criminal, trabalhista, família, qual consumidor, o que for, e ele entregar uma resposta muito melhor que essa aqui, claro, porque deve confrontar certinho, né? A peça. Mas aqui, do jeito que a gente fez um pouco mais geral, já ajuda bastante. No restante, doutores, eu vou deixar aqui a busca na web, vou deixar a lousa, o gerar imagens não faz sentido, beleza? Aqui eu vou pedir para ele, para a gente poder entender se ele entendeu mesmo a ordem. Me explique sua especialidade em uma frase curta. Aqui é a nossa pré-visualização. Isso aqui com o tempo os doutores acostumam. Atuo como juiz criminal, experiente, oferecendo análise técnica e estratégica de processos e peças penais sob a ótica de quem decide, com foco em convencimento judicial e chances reais de êxito. Gente, isso aqui é show de bola. Isso aqui ficou melhor que a encomenda. Aqui, ó, a gente bota o juiz aqui, estou dando um nome aqui. Aqui eu posso, a ideia dos modelos, né? No último vídeo que eu vou deixar aqui abaixo, eu falei sobre a aposentadoria aqui dos modelos, mas eu vou deixar no ponto 4 por enquanto, porque é o modelo que eu gosto de usar, porque ele é mais rápido, enfim, tem uma parte técnica para isso. Legal. Aqui eu posso colocar o logotipo do escritório, uma foto minha e tal. Vou colocar aqui para os doutores verem como é que fica. Aqui poderia colocar uma foto do escritório. Aqui eu venho e criar. E aí eu posso, a partir daqui, guardar só para mim, compartilhar com qualquer pessoa que tem o link, vide os alunos, os doutores com os seus amigos do escritório, enfim, quando aprender a fazer, ou disponibilizar na loja lá do GPT, que fica gratuito para todo mundo. Eu nunca autorizo. Os assistentes são 100% exclusivos da mentoria. E aqui, vamos fazer um pequeno teste nele aqui para ver se ele está esperto sobre o que ele faz, como ele pode me ajudar e se ele vai conseguir entregar pelo menos uma resposta razoável aí para os meus alunos. E depois, lógico, tem como a gente ajustar, enfim, né, e ficar melhor. Olha lá que legal. Atuo como juiz, lembra? Foi a descrição que eu coloquei. O modelo recomendado foi o 4.0. Os alunos podem mudar aqui se quiser. O juiz criminal analista. E vamos apertar o começar e vamos ver se ele entendeu a ideia aqui. Olá, doutor. Sou a DVBot, Direito Penal, Análise Judicial de Peças e Processos, seu assistente jurídico especializado na ótica judicial criminal. Envie agora a peça processual, decisão, recurso ou processo completo que deseje submeter à análise técnica. Ou selecione uma das opções abaixo. Vamos ver aqui uma análise de parecer. Primeiro, nós vamos perguntar para ele o seguinte. Quem é você e o que você faz? Vamos ver se ele está enviesado. O que eu faço? Atuo como analista crítico de peças e processos criminais, oferecendo pareceres objetivos, fundamentos e práticos para advogados criminalistas que desejam melhorar suas petições e defesas, recursos ou memoriais, identificar fragilidades, nulidades e risco em processo,
reforçar teses defensivas com jurisprudência e doutrina sólida, aumentar suas chances de êxito em instâncias superiores ou no tribunal do júri. Minha especialidade, análise técnica sobre o ponto. Show de bola, era isso que eu queria. Se precisar de uma análise imediata, basta enviar a peça ou o processo que deseja submeter à análise. Vamos abrir aqui uma nova. E agora, eu como não tenho experiência, né, vou fazer uma pergunta para ele aqui também, que eu sugiro sempre que os meus advogados, os meus mentorados façam. Por exemplo, uma coisa muito importante é eu poder ter uma melhor resposta, né? Para eu ter uma melhor resposta, eu dar para ele uma boa base de contexto. Eu insisto muito nisso. Uma boa base de contexto são os documentos necessários para que ele possa me dar a resposta. Então, eu vou selecionar algo aqui. Vamos ver aqui. Vamos por uma análise completa de um processo criminal. Copio aqui. Venho aqui. Quando eu faço essa pergunta para o ChatGPT, ele já entende que a ordem que eu quero é essa que está sendo confeccionada por aquela personalidade que a gente configurou, que nós vimos do outro chat, um juiz analista. Eu vou perguntar aqui, quais documentos você precisa, né? Como se eu perguntasse para o juiz. Vamos ver a lista aqui que ele me passa. Show de bola? Documentos mínimos indispensáveis. A denúncia, a resposta à acusação de defesa prévia, despacho de recebimento da denúncia, aqui um laudo periciais, se eu tiver, documentos complementares recomendáveis, se tiver. Então seria os arquivos que estão dentro da pastinha do cliente, que eu ensino na mentoria, que é a nossa base de contexto. Então eu preciso ter a personalização e, obviamente, dar documentos necessários para o assistente, aqui no juiz, no caso, fazer a tarefa dele. Bem simples. Finalidade da análise, identificar fragilidades e tal. Assim que enviar o documento e tal. Agora eu vou pedir para ele aqui. Faça uma de exemplo com dados fakes. Eu quero ver mais ou menos como que ele me entrega isso aqui, só para a gente já finalizar. Tá vendo? Análise técnica judicial. Autos. Ele já vai trazer aqui a vara que foi, o delito, porque nós colocamos o documento. Aí ele vai vir na denúncia, análise crítica. Já puxou do documento. Defesa prévia. Aqui ele dá um resumo, ok? Aqui, conclusão e recomendações. Ele vai entregar mais ou menos assim. Ah, Rodrigo, como que a gente aprofundaria? Porque o processo é gigante. Então vamos lá. Para os autores entenderem aqui um pouquinho, a gente já finaliza. Se eu quero que ele me diga mais sobre a denúncia, o documento está aqui acima, certo? Eu coloquei aqui. Eu posso colocar aqui, me explique, ou me diga algo que esteja na denúncia, ou me diga como posso melhorar. Se eu pegar ponto a ponto aqui dessas análises críticas, eu vou pedir para ele me explicar, para eu não ser, porque eu sou leigo. Explique com o máximo de clareza. Ele já sabe que é a denúncia, certo? Que está marcada. Clareza em, no mínimo, 700 palavras. Então, se eu quisesse ler a denúncia, ele já iria buscar no documento a denúncia perfeitamente, segue a explicação da denúncia. Então, aqui, ele já traria para mim tudo sobre contexto fático resumido, os requisitos da denúncia e o princípio da individualização da conduta, denúncia genérica da ausência da... Entende? Mas só que tudo baseado nos documentos que eu forneci. Doutores, muito legal, gostei muito, é um vídeo um pouco menos formal, eu acredito que é legal para os doutores me conhecerem também um pouco melhor, ver eu utilizando as ferramentas. Então anote aí na sua agenda, uma vez por semana eu vou trazer aqui ou uma DVBot novo, uma automação, alguma coisa que seja mais prática e informal para a gente bater um papo. Rodrigo, fiquei com dúvidas, deixa aqui abaixo nos comentários ou entra lá para o nosso grupo e me chama, que eu faço questão de responder. Rodrigo, quero saber o valor, quero saber como você pode me ajudar a criar os assistentes, como eu tenho acesso à máquina de prompt jurídico, aos assistentes. Me chama também no WhatsApp que está aqui abaixo. Legal? Agora, terminando aqui, eu vou anexar o juiz aqui, vou avisar para os meus alunos
e eles já vão começar a utilizar esse prompt, me dar o feedback, a gente vai melhorando e eles com certeza vão aumentar muito a produtividade e terão aí mais êxito nos seus casos. Legal? Doutores, eu deixo um forte abraço para você que ficou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.